Olá pessoal, tudo bem? Para essa aula de hoje a gente não vai fazer muita coisa. Eu sei que vocês devem estar bem ocupados com outras disciplinas também e a maioria também trabalhando em cima do TCC. A gente viu a implementação dos filtros, mais especificamente do filtro de média móvel na aula passada, e eu queria mostrar para vocês como que a gente faz isso dentro de um sistema embarcado, dentro de um microcontrolador. É claro que a gente não vai tentar usar a convolução para fazer isso, né? Existe uma forma mais simples para implementar esse filtro. Bom, então o assunto é sobre isso hoje. Essa primeira parte é igualzinha à parte que a gente viu quando falou de convolução e quando falou do filtro de média móvel. Ele ainda continua sendo um filtro de passa baixa do tipo FIR, ou com resposta finita. Eu pretendo fazer uma aula sobre FIR e IRR, ou IR, que são os dois tipos de filtros digitais mais utilizados. Mas basicamente o filtro de resposta finita ele não tem realimentação da saída na entrada, ele é mais estável. Como eu já disse, ele é utilizado para suavizar um conjunto de amostras e o comprimento do filtro é dado a partir de L amostras. Vamos lá. Quanto maior o comprimento do filtro, maior vai ser a suavidade do sinal de saída. Isso para uma onda, para um sinal do tipo passo ou step, vocês vão ver que quanto maior o índice do filtro, a inclinação desse passo vai mudar, ela vai ficar mais íngreme. À medida que um impulso ou um passo com comprimento definido de tempo tende a se parecer com um trapézio. Bom, esse é o mesmo resumo que tinha na outra aula, eu vou passar por ele batido. A equação continua a mesma, ou seja, para um dado conjunto de amostras é retirar a média móvel com um certo comprimento. Para 5 amostras, essa seria a expansão daquela equação. Esse 1/5 aqui é reduzido a 0,2 e cada x aqui representa uma amostra. Essa aqui é a amostra atual, essa é a amostra no instante anterior, essa é a amostra 2 instantes anteriores, 3 instantes anteriores e 4 instantes anteriores. Muito bem. Em C tem essa cara aqui. Essa função ela foi construída, desenvolver ela, baseada num arquivo do GitHub. A referência está aqui. Se vocês quiserem olhar o arquivo original, ele está aqui. Eu dei uma ajeitada nisso para ficar um pouco mais claro e também para sair grande parte das coisas, vamos dizer assim, desnecessárias que tinha no arquivo. A função em si é bem simples. Basicamente, ela retorna um tipo inteiro. Se vocês quiserem retornar um ponto flutuante, vocês vão ter que mudar para ponto flutuante aqui. Se não considerem que vai retornar o tipo inteiro, isso significa truncar divisões, né? 10 dividido por 3 vai dar um resultado truncado, ou seja, vai dar apenas 3, não vai aparecer o resto. E essa função é bem simples, ela devolve a média para uma amostra atual. Aqui dentro tem várias variáveis definidas como estática, e vocês devem lembrar do C que se eu defino uma variável como estática num escopo local de função, ela é alocada globalmente, ou seja, ela existe de maneira global, mas só é acessível dentro desse módulo. E também outra característica é que todas as variáveis static são inicializadas em 0 pelo compilador. Então eu já tenho absoluta certeza de que esse I vai ser igual a 0, de que esse ACC vai ser igual a 0, e que esse vetor aqui, cujo comprimento é o comprimento do filtro, todos os elementos são inicializados com 0. Então no primeiro instante vale 0. Se caso o meu comprimento de filtro for 3, isso aqui vocês precisam inserir no programa, uma coisa bem simples, né? Ela define o comprimento do filtro antes de inicializar o vetor. Lembrando que isso aqui não é uma inicialização dinâmica, então precisa ser inicializado anteriormente, então vai ter um define lá como filter length, nesse caso com tamanho 3. Então, nesse vetor com 3 elementos do tipo int, todos os elementos são 0, nesse instante aqui. E aqui é a função. Basicamente isso aqui é uma soma acumulada, descontando a posição mais antiga de um vetor que é do tipo primeiro a entrar, primeiro a sair, e somando a amostra atual. Essa amostra atual é passada para o vetor, ou seja, ele é um primeiro que entra, primeiro que sai, e esse vetor fica circular no número de posições definidas por filter length. Circular significa que eu preciso reinicializar esse vetor toda vez que ele atingir esse limite aqui. Então, de fato, o meu vetor vai contar até 3 apenas. Vai ter 3 elementos.
E o retorno disso é a média, a soma acumulada, que eu acumulei aqui, nessa linha, dividido pelo comprimento do filtro. Isso vai dar a média. É bem simples. Trazendo isso para um vetor do tipo x, esse carinha aqui, vamos ignorar essa página, vamos partir para essa. Um vetor do tipo x com esses elementos aqui, vejam bem, todos inteiros, esse vetor aqui vai ser o que vai ser criado dentro da função. Então é static int filter vector. Como aquele define estava igual a 13, ele ficou com 13 elementos aqui. Se o define fosse igual a 7, seria 7 elementos, igual a 20, 20 elementos e assim por diante. Lembrando que quanto maior o número de elementos, maior o comprimento do vetor, maior o consumo de memória. Memória é recurso limitado dentro do microcontrolador. As duas memórias, no caso, tanto a flash quanto a RAM. Muito bem, então eu vou criar esse vetor com esse comprimento de 3, que é o comprimento do filtro do vetor, e esse filter length também é esse 3 aqui, ó, que é a divisão de quem? Da soma acumulada, que para o primeiro instante só tem 50. Se vocês lembrarem, a soma acumulada é inicializada para 0, a primeira posição do vetor é 0, a posição, a amostra atual agora vale 50, então ele vai somar 0 menos 0 mais 50 e dividir por 3. Então vai ser 50 dividido por 3, vai dar 16,666. Como é uma divisão de inteiros, ele acaba truncando aquela parte fracionária e vai dar o resultado 16. Isso segue para os próximos valores. Agora eu tenho meu índice anterior, continua sendo 0, então 50 mais 10 mais 0, vai dar 60 dividido por 3 vai dar 20, e assim por diante. Agora eu vou somar esses 3, desses 3 eu vou extrair a média. Nessa linha aqui é que é interessante, porque se vocês lembrarem que ele diminui o último elemento, antes de atualizar o vetor ele diminui o último elemento era 50. Então ele vai somar o elemento atual que é 18 mais os outros dois elementos da soma acumulada anterior, que é 10 mais 20. Então ele já desconta esse carinha aqui. Isso faz com que esse vetor vá se movendo sobre o número de amostras e considerando apenas as amostras atuais e descontando a última. Por isso que aquela linha, essa linha aqui, precisa desse menos a última posição do vetor, o valor mais antigo, ou seja, o primeiro valor que entrou no vetor. E assim sucessivamente, ele vai construindo esse vetor dessa forma, vocês podem olhar na apresentação, até chegar no vetor equivalente, que é esse cara aqui. Muito bem, o primeiro exercício de vocês é bem simples. Vocês vão pegar aquela função que já tem pronta, vão criar um firmware no que vocês quiserem, pode ser a ideia do Arduino, pode ser o VS Code, para quem já utiliza e gosta, pode ser o Slubber, que a gente utilizou no semestre passado, infinitas ideias. Pode ser a ideia do Proteus, que também tem, e vão inserir esse vetor de teste, que é basicamente esse mesmo vetor aqui, inserir esse vetor de teste, e fazer um firmware para que apresente no terminal virtual do Proteus. A saída vai ficar parecida com isso, ou seja, a entrada é 50, a saída vai ser 50 dividido por 3, vai ter aquela truncagem que vai ser 16. Depois a entrada vai ser 50 mais 10, 60 dividido por 3 vai dar 20 e assim sucessivamente. Esse arquivo vocês vão me enviar, esse firmware vocês vão me enviar. Para o segundo exercício, eu vou disponibilizar para vocês já um arquivo de simulação com o ambiente montado e também o firmware. A única coisa que vocês vão precisar fazer nesse firmware é variar o comprimento do L, ou seja, do filter length, ou seja, no firmware de vocês vai ter que aparecer isso aqui, como eu que vou disponibilizar já vai estar aparecendo. Vai ter que aparecer esse cara aqui e esse cara aqui vai dar o comprimento do filtro. Então no primeiro instante ele vale 3 e depois sucessivamente com esses valores aqui, 3, 5, 10, 15, 20. Para cada um desses valores, eu quero que vocês me mostrem a saída. Bom, vamos falar um pouquinho então do arquivo de simulação. Vou diminuir esse carinha aqui. O arquivo de simulação tem essa cara aqui. Isso aqui basicamente é o ATmega 328. Ele está configurado aqui para 16 MHz, então cuidem para vocês utilizarem isso. E eu estou apontando, eu estou usando o VS Code e estou apontando para o X criado pelo VS Code. Não esqueçam de apontar aqui para o arquivo que vocês estão utilizando. Muito bem.
Basicamente eu tenho dois sinais de entrada aqui. Um deles é uma senoide com um deslocamento para cima, centrado em 2,5 volts, com uma amplitude de 1 volt e frequência de entrada de 10 Hz. Depois, a segunda senoide tem uma frequência de 60 Hz, simulando o ruído da rede elétrica, com uma amplitude um pouco menor e também deslocado acima. Lembra que o conversor AD não pode ter parte negativa, então esse deslocamento serve para isso. Para somar essas duas ondas é bem simples. Um somador de tensão nada mais é do que dois resistores. É isso que esses dois caras fazem. Eles somam essa tensão com essa e largam nesse ponto aqui, que está conectado no AD0. Então o sinal de entrada é esse cara aqui. É uma senoide com um componente de 60 Hz sobre uma senoide de 10 Hz. Simulando, é claro, um ruído da rede sobre o sinal original que eu quero mostrar. E aqui eu tenho duas saídas. Dois sinais de PWM. Isso aqui é um filtro passa-baixa, que a gente calculou e construiu em aula. Os valores estão aqui. Ele é um filtro que está cortando em 100 Hz. Os dois estão cortando em 100 Hz. E a frequência do PWM é bem mais alta. Já vou explicar aqui no firmware o porquê disso. Muito bem. Esse sinal vermelho aqui é o sinal reconstruído a partir disso aqui, sem utilizar filtro nenhum. Então o sinal vermelho é o sinal não filtrado. E o sinal verde é o sinal filtrado, com um L específico, ou seja, com um comprimento de filtro específico. Vocês vão entregar para mim em uma folha e depois enviar pelo ambiente virtual um arquivo simulando todos aqueles L's que eu pedi, 3, 5, 10, 15, todos eles, e para cada um deles vocês vão fazer esse gráfico. E esse gráfico tem que ser colocado num arquivo, pode ser Word, e depois transforma em PDF, com o seguinte legenda: para L igual a 3, a figura é essa. Para L igual a 30, a figura é essa. E assim por diante. Vocês vão observar aqui, ó, que mesmo para o sinal reconstruído, tem uma subida aqui que começa a partir de 0. Isso aqui é o tempo do regime, é o tempo de transição, ou seja, o tempo de subida para a resposta. Vocês vão ver que quanto mais eu aumentar a ordem do filtro, mais inclinada vai ficar essa reta. E depois é o regime permanente. Então vejam aqui, ó, que para esse caso ele já filtrou praticamente todo o sinal de 60 Hz contido aqui. Muito bem. Esse arquivo então vai ser disponibilizado para vocês e vai estar pronto. Agora a gente precisa falar um pouquinho sobre o firmware. Bom, esse é o firmware que eu vou disponibilizar para vocês. Na verdade tem esse arquivo main.cpp, vocês podem, acredito que vocês podem colar direto assim dentro da interface do Arduino ou mesmo do Proteus. Linha por linha. Esse include que que tem as definições dos registradores do Arduino. Se vocês utilizam a interface a IDE do Arduino, normalmente não é necessário declarar isso. Depois aqui, a máxima frequência que eu vou mostrar, eu defini como sendo 100 Hz. Se vocês lembrarem, a gente está fazendo uma soma de duas frequências. Uma frequência que vale 10 e uma outra que vale 60. Então eu quero mostrar no máximo sinais com 100 Hz. Eu defino então o período de amostragem, tendo como base o teorema de Nyquist, ou teorema de amostragem, com um pouquinho mais de segurança. Em vez de ser 2 vezes a maior frequência que assim, eu coloquei 10 vezes a maior frequência, que garante uma reconstrução mais fiel à forma de onda amostrada. E esse 1 milhão aqui, nada mais é para eu conseguir pegar esse sample time aqui em microsegundos. Então isso aqui vai dar 1 milhão dividido por 1000, o que vai dar 1000 microsegundos. Esse é o intervalo que eu vou fazer cada amostra. Então, se vocês olharem aqui, esse sample time, ele está definido aqui, ó. Então, antes de fazer a próxima amostra, que é esse sample aqui, ó, analog rate a 0, eu vou esperar por esse período aqui, ou seja, 1000 microsegundos ou 1 milissegundo. Então, cada amostra vai ter um intervalo de 1 milissegundo. Muito bem. Aqui está o protótipo da função, ou seja, o protótipo da função Moving Average Filter, que é aquela função que eu expliquei para vocês anteriormente. Ela está aqui embaixo, igualzinho como foi declarada. Então, o protótipo está definido ali. E no setup, como eu vou usar o PWM para reconstruir as ondas,
Eu não posso usar o PWM padrão do Arduino ou padrão do Analog Write, porque a frequência de saída, ou seja, a frequência em que o PWM vai oscilar, é limitada a 496 Hz. E isso é pouco para a gente ter uma reconstrução satisfatória. Isso aqui é uma escrita direto nos registradores. Aqui tem um link para o datasheet, do ATmega. Esse datasheet vocês podem procurar na página 108. Então, eu vou abrir o datasheet aqui, vou colocar na área de gravação, na página 108. E vocês vão ver que vai ter a explicação do que é cada um desses registradores, mas é uma escrita direta em cima do registrador. Tudo isso para garantir uma certa situação, ou seja, uma frequência máxima de PWM. Eu vou arrastar um pouquinho para cá. Olhem aqui, ó. Esse aqui é o datasheet. Esse TCC-R1A é o registrador, que é equivalente a esse carinha aqui. Cada um dos bits aqui desempenha uma função específica, e para esse caso aqui, eu estou querendo deixar com essa configuração descrita na tabela. Eu quero um modo rápido de PWM, contando só para cima, então eu preciso setar esses 3 bits aqui, WGM 12, 11 e 10, é isso que acontece nessas linhas. Eu seto aqui WGM 11, 10 e aqui embaixo 12, ou seja, eu estou deixando ele no modo rápido com 10 bits, o topo da contagem vai ser 3FF, que dá 1023. E também estou dizendo, com o CS10, estou dizendo que eu não quero nenhum prescaler, ou seja, eu não vou ter nenhuma divisão dentro da fonte. Então aqui, ó, se eu coloco ele em 1, o prescaler vale 0. Isso quer dizer que na prática a minha frequência de PWM vai ser 16 MHz, dividido por uma vez o prescaler, vezes a contagem máxima mais 1. A contagem máxima é 3FF, que é 1023, mais 1, 1024. Então vai estar 16 MHz dividido por 1024. Se vocês calcularem isso, 16 MHz, vou puxar para cá, olha só, 16 no expoente 6, dividido por 1024, vocês vão ver, vocês vão ter uma frequência de 15.625, ou seja, 15 kHz para o chaveamento. É uma frequência bem boa. Isso garante que o meu filtro de saída pode ter uma ordem menor e também mais intervalos para o PWM. Muito bem. Toda essa parte aqui do programa então serve para usar a frequência máxima do PWM. Esses dois aqui são as duas saídas que eu vou usar. Eu vou utilizar o pino 9 e o 10. Se vocês olharem para o datasheet, vocês vão ver que esse 9 e 10, na verdade, são as saídas para o PWM. Aqui eu inicializo a porta serial. Se eu precisar fazer algum debug, ela já está inicializada. E aqui está o looping principal do programa. Extremamente simples. Duas variáveis, a amostra atual e a amostra já aplicada à média. Então eu pego a amostra do canal a 0, passo ela como argumento para a função do filtro e devolvo ela no new average. OCR1A seria equivalente ao pino 9, OCR1B seria equivalente ao pino 10. Vocês podem ver isso com mais clareza, talvez aqui. Eu vou dar um zoom em cima do pino 9 e do pino 10 no Arduino. E vocês vão ver aqui, ó, OC1A, OC1B. É daí que saiu esses carinhas. Quando eu escrevo ali, eu escrevo valores entre 0 e 1023. E é claro que o meu canal analógico também, ele é de 10 bits, ele vai ter valores entre 0 e 1023, então não preciso colocar nada em escala. No primeiro eu vou colocar a amostra filtrada e no segundo a amostra não filtrada. Essas duas saídas aqui, que são essas saídas que aparecem no arquivo de simulação.
aqui. O9, saída filtrada, O10, saída não filtrada. Ou seja, a vermelha é a saída do sinal amostrado, reconstruído originalmente. Muito bem. O programa basicamente pega uma amostra, aplica o filtro, reconstrói uma onda filtrada, reconstrói uma onda não filtrada, espera o tempo de amostragem e volta para cá. Volta para cá, volta para cá. É bem simples. Qual que é o trabalho de vocês? Modificar esse valor aqui, recompilar o software, rodar de novo o arquivo de simulação. Eu vou recompilar aqui para uma amostra igual a 3. Está construindo, compilando. Ok, acabou. Posso voltar para cá. Para executar esse gráfico aqui, lembrando que vocês não precisam simular, apenas apertar a barra de espaço. Aperta a barra de espaço, ele começa a simular e vai dar o resultado aqui. Para n igual a 3, praticamente não teve ação de filtragem nenhuma. E assim vocês vão indo. Para n igual a 30, por exemplo. Então, Ctrl S, salvei, compilo novamente. Espero a compilação terminar. Volto para cá, clico nessa carinha, aperto barra de espaço para simular de novo. Vai simular com n igual a 30 agora. Bom, com n igual a 30 já filtrou e já aumentou o tempo de resposta. Bom, eu vou estar disponível para vocês ou no WhatsApp. Eu vou mandar um link, eu acho que daqui a pouco com o Google Meeting, se alguém quiser conversar pessoalmente ou tirar alguma dúvida. Mas é uma tarefa extremamente simples, de uma função que é bem poderosa, uma função de filtragem, e que vocês podem utilizar dentro de qualquer microcontrolador. Essa função aqui foi escrita para ser utilizada em C, então tem certa portabilidade, não tem nenhuma referência a nenhum registrador na função em si. Então vocês podem importar ela para qualquer outro microcontrolador que vocês queiram utilizar. É claro, lembrando do alcance das variáveis, né? Int para o Arduino, para o ATmega 328, tem um alcance de 2 bytes, ou seja, 16 bits. Para um microcontrolador do tipo ARM, ele tem um alcance de 32 bits, então cuidem desse tipo de coisa. É sempre interessante usar o Standard Int, nesse caso eu não utilizei, mas é uma boa ideia utilizar o Standard Int, que vocês têm certeza do alcance das variáveis. Bom, espero que dê tudo certo, espero que esteja tudo bem com vocês e a gente vai se falando. Dúvidas, por favor, me chamem pelo WhatsApp ou no link do Google Meeting que eu vou colocar na sequência. Um abraço para todo mundo.